Muito bom dia, saudações a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Bom, vamos começar este vídeo aqui, tá? Com um assunto extremamente importante, tá? Que diz respeito, tá? Ao nosso empoderamento espiritual. É isso mesmo. De acordo com o meu vídeo anterior, né, eu trouxe algumas informações, né, referentes ao empoderamento espiritual, né? Eu gostaria de trazer alguns complementos importantes, tá bom? Que muitos acabam se esquecendo, né? Muitos acabam ignorando esse aspecto importante, né? Na qual Deus nos outorgou, né? Ou seja, nós podemos assumir o controle, as rédeas, né, em nossas vidas, ancorando a nossa própria luz. Ou seja, não é necessário que terceirizemos, né, a ninguém aquilo que nós buscamos. Tá? Nós temos que assumir por nós mesmos todos os nossos anseios, tá bom? Então vamos lá. No vídeo anterior, eu tinha trazido este assunto, mas neste vídeo tentarei trazer algumas informações complementares, tá bom? Tanto que, por uma questão de conveniência, decidi, então, usar a mesma roupa, né? A mesma camiseta, correntinha, né? Para identificar um vídeo com o outro, tá? Então este vídeo aqui é um complemento do vídeo anterior, tá bom? Então vamos lá. Eu tinha dito no vídeo anterior que a nossa consciência é o nosso modus operandi, né? Que o nosso padrão vibratório é o nosso status quo. Eu diria que o padrão de comportamento também. Tanto o padrão vibratório como o padrão de comportamento. Ou seja, tudo aquilo que pensamos, falamos, escrevemos ou fazemos, tudo isso se constitui num padrão de comportamento. Tá? Os pensamentos, as palavras, a escrita, as atitudes, as ações, tudo isso se constitui em um padrão de comportamento que determina o padrão vibratório, né? Em suma, o padrão de comportamento determina, então, o padrão vibratório, consequentemente, as companhias espirituais. Então, o nosso status quo seria o nosso padrão de comportamento ou padrão vibratório. Nosso modus operandi é a nossa consciência e as energias que circundam o nosso ser, ou seja, o nosso corpo físico, nossos corpos somáticos, o nosso espírito, né, seria o cadinho, o motorzinho, né, o motor que faz todo este processo de alquimia energética, né? O nosso ser, né? Ou seja, o nosso corpo físico, a nossa mente, nossos corpos somáticos, nosso espírito, enfim, o nosso ser seria este cadinho onde abriga todas estas energias oriundas de várias fontes, né? E essas energias, né, são conhecidas como energia vital, próprio magnetismo, ectoplasma, fluido cósmico universal,
né? Existem várias fontes de energia que circundam o nosso ser e que fazem todo este processo de alquimia energética, tá bom? Os chakras, ou centros de força, eles também fazem parte, né, deste processo, né, de alquimia energética. Enfim, é necessário que nós consigamos, por exemplo, através deste trabalho, buscar a evolução espiritual em todos os níveis, né? Elevando a nossa consciência. Elevando a nossa consciência, nós estaremos também melhorando o nosso padrão vibratório e nosso padrão de comportamento. Consequentemente, trabalharemos as energias de uma forma muito melhor, né? Transmutaremos as energias que precisam ser transmutadas. Em suma, iremos em busca da nossa purificação, iluminação e nossa evolução espiritual, moral, intelectual, em todos os níveis, né? Só que para isso devemos buscar nos modificarmos, tá? Em suma, para elevarmos nossa consciência, né, a fim de que possamos elevar a nossa consciência em níveis mais elevados, precisamos trabalhar nossas emoções, nossos sentimentos. É necessário que trabalhemos as nossas atitudes, certas inclinações e aptidões, com o intuito de lapidar e burilar algumas tendências que podem, por exemplo, nos desvirtuar, né? Renovando atitudes, praticando a reforma íntima, buscando melhorias, a gente consegue, então, trilhar este caminho da semeadura espiritual, né? Precisamos buscar, precisamos querer, ter boa vontade, aceitar. Em suma, precisamos ter em mente que existem verdades novas, precisamos aceitar que existem consciências elevadas, mais elevadas do que as nossas, e precisamos aceitar que existem conhecimentos e verdades muito mais avançadas para então recebermos este manancial de informações. Para que possamos evoluir espiritualmente, para que possamos adquirir uma consciência mais elevada, precisamos nos preparar para recebermos estes códigos de ativações. Quando recebermos estes códigos de ativação, então nós começaremos a receber também códigos de atualizações. Não é possível recebermos códigos de atualização se não recebermos alguns códigos de ativação. Existem muitos códigos diferentes. Existem códigos de ativação da luz e existem códigos de ativação das trevas. Você está conectado, sintonizado e afinizado com o quê? Qual é o nível de porcentagem que você se encontra na luz ou nas trevas? Você vibra mais na luz ou nas trevas? Você está recebendo códigos de ativação do bem ou do mal? Você tem consciência disso? De onde vem sua consciência?
você estuda, lê, se aprimora, você vai em busca de informações novas, conhecimentos novos, você tem vontade, você quer evoluir, você tem sede de conhecimento, você realmente quer evoluir em todos os aspectos, você busca por evolução, você busca se melhorar como pessoa, você vai em busca desta melhoria contínua. Você consegue, por exemplo, admitir quando erra? Você consegue perdoar alguém que te ofende? Você consegue olhar olho no olho daquele que te ofendeu, magoou ou agrediu de uma forma amorosa, perdoando os erros deste outro irmão? Você consegue esquecer uma ofensa? Você consegue amar um ser desconhecido que você nunca viu antes, com a mesma intensidade e devoção que você ama seus pais, irmãos, marido, esposa, filhos? Pois bem, estas perguntas são apenas alguns detalhes. Tá? Lembre-se de algo importante. A consciência de Deus está condensada em nosso espírito. A nossa mônada, também conhecida como o nosso eu sou, o nosso espírito, centelha divina, partícula de Deus, átomo ou célula de Deus, abriga a consciência divina. Então a consciência de Deus está condensada em nosso eu sou, em nosso espírito. E podemos, então, acessar esta consciência ancorando a nossa própria luz, assumindo o nosso posto, sem terceirizar este serviço a outros. Mas nós devemos assumir esta posição. Nós devemos ancorar na nossa própria luz, buscando a conexão, sintonia e afinidade com Deus. Desta forma, conseguiremos, então, expressar, emanar, exalar, manifestar os atributos e qualidades de Deus, assim como suas virtudes divinas. Então, o processo é interno, o caminho é interno. A salvação está disponível a todos, mas a salvação é individual. É um caminho que está disponível a todos, mas é individual. Não terceirize a outrem aquilo que você precisa fazer. Empodere-se de seu eu sou. O seu eu sou é Deus dentro de ti, é a consciência de Deus manifestada em seu eu sou superior e divino, em seu espírito, porque o nosso espírito veio de Deus. Somos uma porção menor de Deus, somos um fragmento, uma extensão, uma subdivisão, uma ramificação, um fractal de Deus, porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então somos Ele. Só há um Deus. Só existe um Deus Todo-Poderoso, o ser onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor Supremo de todos os universos, que controla tudo, governa tudo, nunca erra, e não existem limites e nem equívocos na obra de Deus. E nós viemos dele. Deus nos criou como porções menores de sua fonte. Então, a fonte que tudo é, Deus criou seus infinitos fractais. E qual é a fonte de todos nós? Deus.
Deus é a fonte de tudo o que é. Então, sabendo disso, não é mais necessário buscarmos fora, terceirizar um serviço, se nós podemos ir em busca, fazer por onde e assumindo o controle de nossas vidas. Dessa forma, nós estaremos exercendo o nosso trabalho, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, né? Temos que assumir o controle da situação, ancorando nossa luz e, de uma vez por todas, entender o que nós somos, de onde viemos e para onde iremos. Muitos não sabem quem são. Está na hora de acordar do grande sono, de uma vez por todas, e entender que nós somos seres espirituais, oriundos de Deus. Como Jesus, Yeshua, Sananda, nos ensinou, vós sois deuses. Deus está em nós, nós estamos nele. Somos seres divinos. O que as religiões, a mídia, o governo, o sistema, a Matrix, tentou esconder, ocultar de todos nós durante muito tempo, é sobre isso. A grande verdade. Como Jesus já dizia e profetizou, quando conhecerdes a verdade vos libertará. Essa grande verdade que as trevas tentaram ocultar, esconder de todos nós, é isso. Nós somos seres divinos, viemos de Deus, somos Ele, somos Deus. Ele está em nós, nós estamos nele. Portanto, não se surpreendam quando algumas coisas acontecerem na vida de vocês que muitos julgarão como milagre, né? Não existem coincidências, não existem milagres. A verdade é o que é. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma lógica e uma razão de ser. Tudo é uma questão de conexão, sintonia, afinidade. Quando a maioria dos seres entender de uma vez por todas que nós somos seres divinos, a consciência coletiva ela se modificará. Porque existem consciências coletivas vibrando em dimensões diferentes. Ou seja, existem consciências mais elevadas que outras. Então existem consciências coletivas mais elevadas do que outras. Então uma consciência coletiva é aquela consciência da massa coletiva que determina aquele padrão de comportamento da grande maioria, que está em sintonia, afinidade e conexão entre si. Já a consciência individual é inerente a cada um, a cada consciência individual. Já a consciência universal, ela vem da fonte. Ela está em todos os universos, né? A consciência universal permeia todos os universos existentes. E a fonte é Deus. Para que possamos acessar a consciência universal, precisamos nos conectar, nos
afinizar, nos sintonizar e entrarmos na frequência de Deus de uma forma verdadeira, poderosa, potente. Existem consciências dimensionadas em vários níveis, né? A consciência individual, consciência coletiva, consciência universal. E a consciência universal paira em todos os universos. É a consciência que vem de Deus. E a consciência de Deus, ela está condensada em nossa mônada, em nosso espírito. Podemos acessar a consciência de Deus que está em nós através da conexão, sintonia e afinidade com Deus. Quando a gente acaba se tornando Ele. Quando a gente expressa, emana, manifesta as qualidades, virtudes e atributos divinos. A consciência coletiva diz muito respeito ao coletivo, à massa, que pode variar, tá? E pode influenciar. A consciência coletiva, ela pode influenciar a consciência individual. Porque muitos sofrem influência da massa. Então, sabendo disso, as trevas, através de comandos hipnóticos, processos obsessivos complexos, usam ferramentas, canais, para manipular muitas consciências, tá? Tomem cuidado, porque espíritos trevosos, encarnados e desencarnados, conseguem usar muitas ferramentas, estratégias, artimanhas e muitos outros meios para propagar seus planos diabólicos, influenciando, manipulando, ludibriando, persuadindo, intuindo, inspirando consciências que estão no mesmo grau de sintonia, conexão e afinidade com estes seres trevosos. Todo aquele que estabelece conexão, sintonia e afinidade com as trevas é porque permitiu que esta interferência ocorresse. E as trevas, então, conseguirão manipular consciências como seus fantoches e marionetes. E muitas consciências adormecidas no mal, muitas consciências escravizadas, infectadas, doentes, sofrendo então esta interferência das trevas, poderão comprometer de uma forma impactante suas vidas e todo o seu meio, né? Alastrando todo o mal, destilando todo o veneno, né? E infestando então toxinas prejudiciais que comprometerão, né, muitas vidas, inclusive o meio. É salutar que todos procurem elevar suas consciências. Uma consciência doentia, ela afeta a saúde mental, o corpo físico, os corpos somáticos e o espírito. Uma consciência doentia, sob influência do mal, uma consciência que está presa a influências trevosas, ela adoece o corpo físico, a mente e o espírito, fazendo com que o ser, então, adoeça e até desencarne. Agora,
Isso só é possível porque quando a consciência ela está doentia, ela está, então, sob influência das trevas, ela acaba afetando o bom funcionamento das células do corpo físico, do corpo espiritual. Consequentemente, muitas doenças podem aparecer, tanto doenças mentais como físicas, né, depauperando, exaurindo as energias, prejudicando também a saúde espiritual, fazendo com que o espírito adoeça. Para que isso não ocorra, é necessário, então, que a consciência se purifique de toda toxina. É salutar que a consciência ela busque a iluminação, a ascensão, através da reforma íntima, através do trabalho interior, renovando atitudes, né? Quando a consciência ela então se eleva, com a consciência mais elevada, as células do corpo físico e do corpo espiritual trabalham de uma forma mais saudável, mais potente, mais rápida, equilibrada, harmoniosa, favorecendo então a cura. Então uma consciência elevada, ela cura toda doença mental, doença do corpo físico e do espírito, porque as células do corpo físico e do corpo espiritual vão reparar, vão recuperar, vão regenerar e curar aquilo que precisa ser curado, reparado, recuperado, regenerado. As células do corpo físico e do corpo espiritual conseguirão expulsar, remover e eliminar muitos invasores indesejáveis, né? E as células, trabalhando de forma mais potente, vão aumentar a imunidade, vão fortalecer o sistema imunológico, vão expulsar, eliminar invasores invisíveis, curando o corpo físico e espiritual de muitas doenças, fazendo com que o corpo físico, a mente e o espírito sejam saudáveis, recuperando então o equilíbrio energético, fortalecendo então os corpos somáticos, né? Reativando energias que estavam estagnadas, né? Então, as energias elas serão renovadas, revigoradas, recuperadas com esta elevação da consciência. E é muito importante que se trabalhe emoções, sentimentos, pensamentos, né? É imprescindível que elevemos o nosso padrão de pensamentos, é imprescindível que elevemos nossos sentimentos e emoções. Por quê? Porque sentimentos e emoções negativos produzem doenças, porque estas emoções e sentimentos podem ser somatizados no corpo físico e no espírito. Então é necessário que nós busquemos a iluminação e a purificação através da nossa elevação consciencial e espiritual, através da prática das boas obras, através da reforma íntima, através da melhoria contínua. E nada melhor do que buscar em nós mesmos estes ingredientes. Por quê? Porque não precisamos terceirizar a ninguém aquilo que nós podemos fazer por nossa própria conta. Assuma quem você é, assume o seu posto, ancore sua luz de uma vez por todas. Aceite quem você é, assuma o que você é. Você é um ser divino, você é um ser celestial. Todos nós somos seres divinos e celestiais. Mas por que então que existem
seres da luz e seres das trevas. Existe o livre-arbítrio. Muitos seres escolhem com o que vibrar, né? Escolhas definem destinos. Muitos escolhem, por livre e espontânea vontade, vibrar na luz ou nas trevas. Existem seres que não desejam manifestar e expressar as qualidades, virtudes e atributos divinos. Existem seres das trevas que conseguem anular estas virtudes, qualidades e atributos de Deus, encobrindo a própria luz que existe dentro deles, e estes seres trevosos, conseguindo encobrir, ocultar a própria luz, não desejam manifestar as qualidades e atributos e virtudes divinos que existem dentro de si. Com a nuvem densa, pesada, escurecida das sombras, esses seres trevosos conseguem obscurecer a luz que há neles. Como? Esses seres trevosos se alimentando e se nutrindo de tendências, aptidões, vícios, atitudes malignas, pérfidas, perniciosas e nefastas, consegue então, através de seu padrão de comportamento tenebroso, criarem uma atmosfera densa, pesada, de energias negativas. E estas nuvens densas, negras, escurecidas, pesadas, de energias negativas, acabam encobrindo, acabam ocultando a luz de Deus de uma forma desejosa, ou seja, eles escolhem. Deus respeita o livre-arbítrio, a escolha de cada um. Lembrando que nós temos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, até um certo limite. Nem tudo é permitido. Mas Deus, respeitando o livre-arbítrio e a decisão de cada um, assim permite. Então, estes seres trevosos, alimentando e nutrindo sentimentos, pensamentos, emoções negativos, centrados no mal, acabam então por se nutrir e se alimentar dessas energias deletérias. Então, esses seres trevosos conseguem criar esta nuvem densa, pesada, negra, de energias tóxicas, encobrindo e obscurecendo a luz que existe dentro deles. Então, percebam que, por mais que estes seres trevosos tentem fugir da luz, se distanciarem da luz, eles não conseguem remover a luz dentro de si. Eles conseguem, por um certo tempo, ignorar, se esquivar, se distanciar, obscurecer, encobrir. Enfim, as trevas tentam de todas as formas ignorar e também se distanciar da luz, mas não conseguem, por exemplo, remover de si esta herança que Deus nos outorgou, porque o nosso espírito veio de Deus, e até mesmo os espíritos trevosos vieram de Deus, mas por questões de escolhas, livre-arbítrio, estes seres preferiram se sintonizar
nas trevas por ignorância, por escolha, por ignorância no mal. Um belo dia, no momento oportuno, quando estes seres se cansarem, desejarem se modificar, pode ocorrer que um certo dia estes seres trevosos se arrependam de seus erros, se cansem, né, de permanecer no mal. Enfim, estes seres um dia, no momento certo, procurarão ajuda e quererão se modificarem. Muitos, não aguentando mais sofrer, tentarão então pedir ajuda. Através então do arrependimento sincero e do perdão sincero, estes seres poderão então se reabilitarem e melhorarem de forma gradativa, né, a fim de alcançar a evolução espiritual. Então, vejam bem que Deus não desampara ninguém. Deus está acessível a todos. Deus sempre está acessível. Deus não julga, Deus não condena, Deus não aponta o dedo para ninguém, Deus não cobra. Deus cobra, mas de uma outra forma, não da forma como entendemos. Porque Deus dá o livre-arbítrio, mas a cobrança, ela existe quando nós arcamos com algum compromisso de forma consciente. Quando a gente toma uma atitude de forma consciente, existe uma lei que é igual para todos. Existe a lei de causa e efeito, ação e reação, a lei de atração, atraímos aquilo que vibramos, enfim. Esta cobrança, ela tem um caráter diferente, né? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus não pune, Deus não julga, Deus não condena, Deus não aponta o dedo para ninguém, tá? Mas a consciência de Deus que está em nós vai nos mostrar, vai nos demonstrar ali aquilo que precisa ser modificado. Então, a cobrança, ela chega de uma forma natural porque somos nós quem a atraímos. Da mesma forma que a doença, ela só existe porque nós a criamos, a cobrança, ela vem quando a nossa consciência julga que aquilo que nós fizemos precisa de reparo, mudança. Ou seja, a nossa consciência vai nos julgar. A consciência vai mostrar qual é o caminho correto. A consciência, que é o nosso juiz e o nosso advogado por onde formos, vai mostrar aquilo que precisa ser modificado, corrigido, reparado. Então esta cobrança, quem faz, na verdade, é a nossa consciência, é o nosso juiz. O nosso próprio juiz é a nossa consciência. É a consciência que vem de Deus, que está em nós, porque nós viemos dele e ele está em nós. Percebam que nós estamos no controle. Se Deus está em nós e nós estamos em Deus, podemos, então, modificar muitas coisas se usarmos a nossa consciência de forma correta. É necessário que nós nos empoderemos disso, assumindo quem nós somos. Não é necessário terceirizar, colocar a responsabilidade ou a culpa a outros. Você não precisa terceirizar o serviço a ninguém. Faça você mesmo o serviço. Deus está em você. Você está em Deus. Então você consegue. Mas é óbvio, é claro que sempre precisaremos de ajuda. Existem consciências mais elevadas que auxiliam
as consciências menos elevadas, tá? Isso existe e isso também é muito importante, tá? Não menosprezando, depreciando, diminuindo a ajuda que vem do alto, porque nós precisamos também de ajuda quando o momento ele exige. Muitas consciências elevadas precisam ajudar as consciências menos elevadas. Mas as consciências mais elevadas ajudarão as consciências menos elevadas de uma forma com que estas consciências menos elevadas façam o seu trabalho. Porque, da mesma forma, é só um exemplo. É só um exemplo. Da mesma forma que não podemos fazer o trabalho de ninguém, porque é o outro que tem que fazer o trabalho, né? Senão não evolui. Ou seja, da mesma forma que não devemos pescar o peixe a ninguém, devemos ensinar o outro a pescar. Enfim, em suma, um bom guia, um bom mestre, instrutor ou professor é aquele que aponta com o dedo um caminho, e o bom aprendiz, um bom aluno, é aquele que olha para o caminho e trilha o seu próprio caminho. Não é aquele que fica olhando para o dedo e perde toda a visão, né, do panorama. Então, percebam que as consciências mais elevadas auxiliam as consciências menos elevadas a fazerem aquilo que precisa ser feito. E como guias nos auxiliam, nos mostram o caminho a ser percorrido. Mas o trabalho a ser feito, nós temos que fazer. Ninguém vai fazer o trabalho por nós. Nós que deveremos fazer o trabalho. Só assim evoluímos. Todos nós viemos de Deus. Todos nós temos condições de evoluir e atingir níveis elevadíssimos de consciências, porque a evolução é infinita e podemos atingir níveis diferentes de perfeição de forma infinita. Então, é necessário que nós abramos as nossas mentes, abramos nossos corações. É necessário para que recebamos novas verdades, novos códigos de ativação e de atualização. Porque para uma consciência se elevar, ela precisa se desvencilhar de excessos desnecessários. Para que uma mente, uma consciência se purifique, se ilumine, é necessário retirar toda a toxina, tudo aquilo que é degradante, perverso e prejudicial, tá? Então, finalizando, né, este vídeo, só conseguiremos curar a nossa consciência quando aceitarmos que existem consciências mais elevadas, que existem informações, verdades novas que estão acima da nossa compreensão. Precisamos abrir nossas mentes para receber o novo. Só assim conseguiremos evoluir de forma consciencial. E claro, lembrando que a nossa consciência, que foi outorgada por Deus, ela pode então revelar, né, todos os atributos, qualidades e virtudes herdadas por Deus. Nós conseguimos, se tivermos fé, como Jesus já preconizava, nós conseguimos realizar
coisas inimagináveis se soubermos usar a nossa consciência de forma adequada. Tá bom? E eu acho que é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Gratidão imensa. Agradeço mais uma vez por todos vocês acompanharem este vídeo até aqui, tá? Que todos vocês sejam abençoados por Deus, tá? E até o próximo vídeo. Gratidão imensa. Até breve.